Foi puxado pelo agronegócio que o PIB do Brasil cresceu 1,9% no primeiro trimestre deste ano, segundo os dados divulgados pelo IBGE. Com o impulso da safra agrícola, a economia brasileira surpreendeu analistas, que esperavam uma alta de apenas 1,3% na comparação com o quarto trimestre de 2022. O avanço do agro foi o maior desde o quarto trimestre de 1996. Em torno de 80% da alta do PIB veio deste setor que o presidente Lula, vez ou outra, chama de fascista e também chama os seus maiores representantes de maus caráter. Bom, meus queridos, nós vimos isso na campanha eleitoral, nós vimos isso recentemente na Bahia. E justamente sobre esse desempenho do setor do agronegócio, não é, ficou ainda mais evidenciado que Lula precisa articular melhor com a bancada ruralista. De acordo com o colunista Celso Ming, do jornal Estado de São Paulo, a força do agro no interior do país não pode ser deixada de lado. Além disso, as críticas do governo à política do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre as taxas de juros, também são exageradas. Bom, meus queridos, vamos comentar, mas eu só queria mostrar o seguinte, porque ontem, né, um monte de gente começou a mandar mensagem, né? Por que você não falou do PIB? Né, o pessoal a jumentalha, né, que não consegue analisar dado, fica assim, por que você não falou do PIB? O governo tá bom. Por que você não falou do PIB? Por que você não falou do PIB? Tá um sucesso o governo. Por que você não falou do PIB? Bom, o PIB foi puxado pelo agro. A gente tem o gráfico que eu pedi para a produção. Bom, vocês que nos veem pela internet e pela televisão, vocês veem aí um gráfico que são os setores, né, o desempenho, a contribuição dos setores para o PIB, para o cálculo, né, do PIB neste primeiro trimestre. Nós vemos aqui as exportações foi menos 0,4%, importação menos 7,1%, investimento menos 3,4%, o consumo do governo 0,3%, consumo das famílias 0,2%, serviços 0,6% e a indústria também retrocedeu, menos 0,1%. A gente só teve um PIB de 1,9%, senhores, porque o agro ele teve uma variação ante o trimestre anterior de 21,6%. 21,6%. Ou seja, tudo deste PIB, deste avanço no PIB em relação ao trimestre anterior, vem do agro, que não só o presidente Lula chama de fascista, mas a Marina Silva, eu não sei, acho que ela está pensando que é a Glória Calil, a Constanza Pascolato, chama de ogro negócio. Quem é, Marina, para chamar o agro de ogro, Carol? Boa tarde, Pavivi, boa tarde, meus colegas, a produção. Meu povo, a roça venceu, hein? Quem diria, há 50 anos a roça vem vencendo, pessoal. Isso quer dizer que nós estamos na roça? Nós estamos na mais maravilhosa e tecnológica roça que a gente poderia ter. Você sabe que no interior, quando as pessoas vão fazer saliência, elas falam assim, a gente está se roçando. Eu sei, eu sou do interior. Tem outro verbo também que é relar. Nossa, eu não conheço. Relar. Não rela em mim. Não rela em mim, não. Exatamente. E a gente é no mesmo canto ali, viu? Então, a roça venceu. Por alguns motivos, né, claros, a gente também tem que avaliar que o ano passado, nesse mesmo período, a gente teve uma quebra de safra bem dramática, principalmente para a região sul, né, e o Mato Grosso do Sul também pegou um pouco por conta do Laninha, e teve uma seca absurda aí, que a safra de grãos foi altamente impactada. Já melhorou muito para esse ano, claro, o cenário da temperatura do Brasil está muito favorável, por isso que também a expectativa é de mais recordes atrás de recordes no agronegócio. E esse resultado positivo foi puxado pela alta produtividade e também
pelos preços, principalmente do boi gordo, da laranja e da soja. O resto foi ruim. Café, gente, puxando sardinha pro meu lado, tá triste. Mas os mais importantes, que é citros, soja e boi gordo, eles subiram bem. Citros explica para nós, citros é laranja? Laranja, principalmente. Só? Não, todos os citros que envolvem aí limão, todas as frutas cítricas, mas o principal do Brasil, eu até falo que tinha que ter no Brasil sucoduto, viu? Para levar o suco direto pro porto. Isso daí é um projeto que no futuro, quem sabe, vamos descolar. Sucoduto? Sucoduto, eu inventei esse tem nome. Gasoduto, oleoduto, aqueduto, o viaduto, viaduto, né, que você passou por ele. Agora o sucoduto. Sucoduto. Muito Mas bem. olha, para te falar da dependência nossa que a gente tem, tanto do Congresso quanto do Supremo, a gente tem pautas importantes aí que temos que ficar de olho, que podem impactar no resultado do PIB futuro aí, pessoal. Primeiro é o Plano Safra, né, que a Frente Parlamentar do Agronegócio, junto com o Ministério da Agricultura, estão brigando aí para que seja um Plano Safra muito mais rechonchudo do que dos anos anteriores e também que valorize não só os pequenos produtores, que é fundamental, mas também os grandes produtores. Mas tem outros temas aí rodando no Supremo Tribunal Federal que a gente tem que ficar de olho, como a liberação da Ferrogrão, que é uma das vias mais importantes que vai ser para escoamento dos grãos aí do Brasil. E tem outros temas aí, como a pulverização de agroquímicos, que estão querendo proibir ou deixar cada estado liberar. Então a gente tem que ficar de olho que tem várias proibir coisinhas. E querem liberar, a polêmica chegou até o Congresso. Exatamente. Né? Aí os Congressos só resolvem na música do Gabriel Pensador. Exatamente. Também, né? Musa, o que você achou desse resultado do ar? O Lula não está cuspindo no prato em que come? Porque se ele vai, né? Agora ele está com o Airbus presidencial, né? Super chique. Porque ele tem que descansar, né? Então tem que ter um espaço para dormir. E no o Aerolula atual, que foi o avião que ele comprou, né? O Fernando Henrique viajava no sucatão. Quando o Lula se tornou presidente, é claro que uma das primeiras coisas foi trocar o avião presidencial, e agora que ele volta, ele vai fazer o quê? Vai trocar o avião presidencial. Era um avião que o governo Bolsonaro destinou às Forças Armadas. Ela falou, não, vou pegar para mim, que é um Airbus, porque assim eu posso ter uma cama e me roçar. Então, assim, se ele viaja, fica no hotel the Luxury and Finest Hotels of the World, né? Faz toda a chiqueza dele é por conta do agro. E toda vez que ele se refere ao agro, ele cospe no prato em que ele come, não é? Bom, primeiro, estou de acordo totalmente com o que vocês falaram, claro, mas o meu ponto é o seguinte, vamos voltar um pouquinho no tempo, coisa rápida, que durante a pandemia, quando a gente passou a ter um IPCA, ou seja, a inflação, tentar desmistificar um pouco desses nomes que a gente fala para entender como isso realmente interfere no nosso dia a dia. O IPCA é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Lembra na pandemia, quando a inflação estava, a gente passou a gastar 80%, 100% a mais em supermercado, só que você lia no jornal que o IPCA, a inflação era de 10%. Para a gente entender por que a gente gastava mais, a gente tem que entrar no dado, entender por que o IPCA é de 10%. Tem umas médias lá dentro, cada item tem um peso. IPCA é o que explica para a gente. É a inflação. Índice de Preço ao Consumidor Amplo. É a inflação, é isso. O preço sobe. Certo. Tá? Quantos preços subiram. Então, a gente gastava no supermercado 100% mais, de gasolina 100% mais, também chegamos a isso, e aí a gente lia que a inflação era 10%. Por quê? Então a gente tem que entender, esmiuçar o dado lá dentro para poder chegar na conclusão por que os preços subiram tanto e o IPCA fala que subiu 10%, a inflação era de 10% lá no auge da pandemia. Agora é a mesma coisa. Quando você me fala que o PIB subiu 1,9% e o agro contribuiu com 80% dessa alta, como você falou, investimentos caiu 3,4%, gastos do governo, esse sempre crescendo, 0,3%, gastos de família, 0,2%, com nível de endividamento das famílias no recorde no Brasil, a gente também precisa entrar dentro dos dados e esmiuçar. O PIB, voltando aqui, é o Produto Interno Bruto, tudo que um país produz, a somatória de tudo que um país produz. Absolutamente tudo. Se o agro puxou 80%, esse número, obviamente, ele fica distorcido quando você simplesmente para na manchete e fala subiu 1,9%. Que lindo dado. Mas quando você vai entender efetivamente o que está puxando a economia brasileira, ela veio 80% do agro, como foi falado aqui. Portanto, o restante da economia está patinando. Como, por exemplo, serviços. Serviços representa um percentual importante do PIB brasileiro. Acho que é na casa dos 60%. E os serviços, ele vem declinando.
Portanto, gente, não é um dado bonito como se apresenta. Está quase em outra casa já, né? Pois é. Aquela casa do ser. Ele não é um dado bonito quando a gente entra dentro dele para entender. E o consumo das famílias também caindo, né? Subiu 0,2, mas ela vem caindo, a alta exatamente. Vem caindo, exatamente. E também teve essa semana um outro dado que corrobora isso, que veio a taxa de desemprego, de desocupação, que veio em 8,5, quando o mercado esperava 8,7. Aí você fala, pô, veio melhor. Mas não, aí você entra no dado também e percebe que cresceu o número de pessoas que parou de procurar emprego. Então você vê que o dado ele não é vantajoso. Por que as pessoas param de procurar emprego? Tem várias razões, né? Ou o cara simplesmente não quer, que ele pode estar numa situação financeira, ou muitas vezes ele simplesmente desiste e vai para a informalidade, porque ele percebe que ele não está conseguindo arrumar emprego e ele tem que vender bala no farol. Tem alguma relação com o Bolsa Família, esse parar de procurar emprego? Eu não tenho um estudo que o saiba na ponta da língua dizer se tem essa correlação. Mas eu que fiz muitos anos trabalho voluntários e faço ainda esporadicamente em comunidades carentes aqui em São Paulo, eu vejo pessoas que passam a ganhar o Bolsa Família, como ele não tem restrições de trabalho, né? Não pode trabalhar, se trabalha, acho que cairia o Bolsa Família, ele vai trabalhar em alguma coisa na informalidade, então ele para de procurar. Certo. Mas, de novo, eu não tenho nenhum estudo que comprove o número disso. Mas, para finalizar, eu acho que é importante a gente entrar no dado. E por isso que eu bato nessa tecla, ou aqui ou nas redes sociais que eu falo, a gente precisa ocupar espaços intelectualmente, senão a gente vai continuar acreditando numa manchete e passando para frente que esse dado ele simplesmente é lindo, maravilhoso, como a gente falou aqui em números e você mostrou na tela, ele não é bonito como se mostra. Afinal de contas, aconteceu, virou manchete, né? A gente quer. Mas antigo lembra deste bordão, né? Professor Nicoli, o que você achou dessa... essa comemoração foi um pouco injusta. Eu esperava, pelo menos, que o Lula ele aproveitasse a situação para se reaproximar do agro. Mas não aconteceu. Mais um silêncio ensurdecedor. Qual que é a tua opinião disso? A questão central é que, goste ou não do agronegócio, ele é o grande sustentáculo da economia brasileira. E, a partir dele, eu tenho a impressão que é possível iniciar, inclusive, um processo de reindustrialização, né, com processamento, enfim, dos grãos. Maquinário agrícola, exatamente. E já que essa é a nossa base econômica, e tem sido assim nas últimas décadas, o governo precisa investir e favorecer as empresas que investam também na industrialização desses produtos, né? Porque a gente vende muita commodity e é necessário fazer com que o Brasil se industrialize vendendo produtos processados a partir dessa base agrícola. Isso geraria mais empregos, aumento, né, salarial, do consumo e, consequentemente, mesmo o setor de serviços também cresceria. Então, é uma realidade dada, né? E, como eu disse, gostem ou não, o agronegócio é a base hoje da economia brasileira. E é a partir dela que nós poderemos ter o desenvolvimento dos outros setores. Essa é a realidade que está dada. Agora, você acha uma boa ideia, por exemplo, reforma agrária? A gente vê se vai e vem essa dificuldade. O Estado tem muita terra devoluta. O Estado de São Paulo, ele já fez um projeto para vender a um preço mais baixo as terras que estão irregularmente com produtores, etc. Você acha, você que é uma pessoa que pensa muito como sociólogo também, não seria interessante pensar algo do tipo, terras devolutas perto de grandes empresas do agro serem entregues a ela na condição de gerarem um número X de empregos? Deveria ser uma pré-condição, né? E não só visando o setor agropecuário, né, mas visando as indústrias também, né? Se não houver uma articulação entre indústria, agronegócio e também setor de serviços, né, porque alguém vai ter que vender esses produtos lá na frente, o país não vai crescer, né? As grandes potências fizeram isso de alguma forma, ou os países que emergiram bastante, né? Então, por exemplo, o Brasil, historicamente, né, principalmente na época da ditadura militar, aliás, desde Vargas, né, na década de 30, foi um país que viveu muito de commodities minerais, né? E, historicamente, isso trouxe um prejuízo muito negativo ao Brasil. Não do ponto de vista financeiro, mas a falta de agregar valor à matéria-prima, né? Então, por exemplo, a gente exporta minério de ferro e depois compra computadores chineses e japoneses, né? Exatamente com o nosso minério. Então, precisa inverter essa lógica, né? Já que a gente tem a matéria-prima, é preciso desenvolver a indústria nacional. E exportar para outros países, né? Porque a competitividade hoje, ela não depende apenas da matéria-prima, mas de conhecimento.
Infelizmente, o Brasil investe muito pouco em conhecimento. Isso está onde? Nas universidades, em melhores escolas. No próprio Embrapa. Pois é, então... Embrapa, que é uma empresa de ponta, né? Falta essa lógica, né? Os setores estão muito desarticulados. Exato. E o governo também, muitas vezes, se coloca contra esses setores, né? O que torna a situação pior ainda. É um discurso ideológico vazio, né, professor Mauro?